gente entra aqui, que a gente sente a vibração, a gente sente que por trás de uma mulher que fala alto, por trás de uma mulher que briga, que bate na mesa, existe um coração muito cheio de fé e de amor. Hello! Cheguei! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja nesse exato momento. É com muito carinho e amor que eu tô aqui mais um dia para poder receber uma pessoa excepcional que vai ser inspiração para muitos que estão nesse momento assistindo nós. E é com muito amor e carinho que eu venho trazer mais uma vez a palavra de Deus para a vida de cada um que está aqui nesse momento. Então, permita que Deus entre na sua casa nesse momento, permita que Ele ganhe o espaço que Ele precisa. Não se tranque para as bênçãos de Deus, não se tranque para a palavra dEle. E quando eu abri o devocional, eu só falei, eita. Porque eu abro assim, do nada. Aí quando eu abro, eita. E o devocional vai me falar bem assim sobre a repetição progressiva. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Da mesma forma que Timóteo em 3,14 fala que nós vivemos na base da repetição, porque a gente aprendeu com alguém tudo que a gente sabe, o lado positivo é que se você aprende em Deus a palavra dele, os mandamentos dele, você nunca vai sentir perseguição na sua vida, você nunca vai passar por desavença com ninguém, você nunca vai passar por nenhuma tempestade. Só que quando você está no caminho errado e você está progressivamente fazendo o mesmo erro todo santo dia, e a cada oportunidade você repete aquele erro, você está se bloqueando para a sua vida e para a sua vida com Deus. Porque Deus foi bem claro quando disse, sabendo de quem tens aprendido. Então, eu acho que a reflexão de hoje é, ao meu ver, tá? Cada um tem sua interpretação. Cuide dos seus filhos, cuide com o que vocês mostram para eles, cuide da forma que vocês expõem a vida de vocês de casal, da forma que vocês expõem o mundo a eles. Porque tudo que você ensina vai se repetir. E aquilo vai de geração para geração para geração. Um copo sujo, uma gota de água suja numa água limpa, vai se tornar turva do mesmo jeito. Então não seja o copo sujo na vida de uma criança. Não seja o copo sujo na vida de alguém, no relacionamento. Tente errar menos. Tente se manter em Deus para vocês... Acho que tá mais livre, mais sossegado, mais tranquilo. Porque toda desobediência gera uma tormenta. Agora eu estou aqui com vocês. É uma pessoa que eu creio que vocês vão admirar muito. Ele é empresário, inspiração, pois iniciou sua carreira do zero. Iniciou com 3 colaboradores apenas na empresa e hoje está com uma equipe com mais de 15. Uma empresa responsável pela entrega de mais de 120 mil pães por mês, atendendo a 12 municípios do estado de Rondônia. Com vocês, com todo amor e carinho, João. Olá, hoje quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a Mel, né, por estar aqui participando desse momento aqui no Melcast, que é de muita importância para mim e para vocês que estão aí desse lado. Espero compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha história, né, para vocês conhecerem o João e a Santo Pão, que é o nosso foco, que é o empreendedorismo aí que nós estamos elevando cada dia mais. Antes da gente chegar lá no empreendedorismo, eu falo que todo CNPJ tem um CPF. Uhum. E às vezes as pessoas elas olham no geral e falam assim, nossa, fulano é extraordinário, fulano não sei o que, fulano nananã, como se a pessoa tivesse nascido em berço de ouro, como se ela fosse tratada como a melhor do mundo, mas tem todas as adversidades, né, nessa decorrência de tempo. Então, João, eu quero conhecer o João Pessoa. O CNPJ daqui a pouco a gente chega lá, mas eu gosto de conversar de pessoa para pessoa, porque assim, eu também fui empreendedora, eu também cresci, então eu gosto de saber da vida da pessoa, não da empresa. Lógico que a gente vai dar muita dica, muita coisa, e a gente vai saber sobre a Santo Pão. Mas me conta o João. Quem é o João? Vamos lá. João, eu sou o menino que iniciei minha vida no interior do estado de Rondônia, que é o Itapuã do Oeste, né? Fiquei por 15 anos lá. E eu digo que ali já começou os meus exemplos de vida, né? Minha história. Eu vou iniciar contando um pouco e daí você vai ver como vai fazer sentido ao decorrer. Aproveitando a oportunidade, né, do seu pod da Mel, né? Do Melcast. Isso, do Melcast,
que é um lugar muito ungido, né, para falar que tudo na vida da gente é um propósito. E minha vida foi um propósito e continua sendo um propósito. Eu tive 2 avós, né, quando eu era mais novo. Meus pais, eles se separaram, né, foi cada um para o seu canto, e eu tive minha criação pela minha avó e pelo meu avô, que era a dona Beth e o seu Domingos. E no decorrer desse tempo, eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, e minha avó descobriu uma doença, cirrose, né, e só éramos eu, ela, meu avô e meu irmão. Foi a nossa primeira provação, né, de família que nós passamos. E quando nós iniciamos esse tratamento dela, foi onde eu tive a primeira experiência de cuidar de uma pessoa, né, por ser tão novo. E nesse cuidado ela me ensinou muita coisa, né? Eu fazia de tudo que você imaginasse, porque ela tinha cirrose, barriga d'água, né? Então, no caso, ela não conseguia se locomover muito, não conseguia ir ao banheiro, então tinha que dar banho, trocar roupa, né? Fazia a função de filho, né? Que eu estava ali, junto com os outros também, com meu pai, minha família. E, infelizmente, né, depois de um processo longo de persistência, né, de luta, ela descansou. Aí, realmente, dali por diante, eu decidi ficar com meu avô, né, tocando o comércio, que nós tínhamos um comércio. E quando eu me vi naquela situação de estar ali ainda, eu estava com 15 anos de idade, eu comecei a ter sonhos, comecei a sonhar, né, que era um grande sonho de fazer medicina. E foi assim que eu fui buscar o meu futuro. Cheguei no meu pai e na minha mãe e conversei com minha bisavó, que eram os meus bisavós, para eles me darem a oportunidade de ir a Porto Velho para iniciar, né, uma vida nova, para eu começar a estudar, porque Itapuã não tinha tantas oportunidades. E eu queria sair daquela caixinha, né, eu queria expandir mais, só que eu era muito novo. De início, houve aquela resistência dos pais, né, mas autorizaram a minha ida. E eu fui com o intuito realmente de estudar, de entrar na medicina, de fazer todo o meu projeto de vida, né? Por ser novo, mas mesmo assim sempre sonhando. Em nenhum momento imaginei que eu estava indo ali, que Deus estava me colocando ali com uma função, que era mais uma vez cuidar dos meus avós, dos meus bisavós. E eu segui adiante. Passei o primeiro ano com eles. Foi uma resistência, né? Porque quando eu iniciei, meu avô, ele era um pouquinho bravo, ele não estava muito, né, satisfeito com a minha ida, mas conforme o tempo foi passando, eu fui conquistando mais ele, demonstrando para ele que o meu intuito ali era estudar. E no decorrer do tempo, conforme eu estava estudando, né, concluindo o ensino médio, já estudando para fazer medicina, ele descobriu uma doença, que foi a anemia falciforme. E quando ele descobriu a doença, nós já iniciamos todo o tratamento. Aí eu tive que dar uma pausa nos estudos e foi quando nós viajamos para Goiânia, né, para fazer os tratamentos dele, que eram os tratamentos muito rígidos, que deixavam ele bem, realmente bem mal. Ali eu já estava tendo mais uma experiência de cuidar de idoso, né? Eu morava com meu bisavô e com minha bisavó. Aí logo depois de uns 3, 4 meses de tratamento do meu avô, a minha avó descobriu o Alzheimer. Foi quando ela tomou a minha bisavó tomou o primeiro sinal, né, que a gente descobriu que ela estava tendo com muito esquecimento, foi quando nós iniciamos mais uma atividade, que era cuidar dela. Aí eu abri mão do que eu tinha ido ali para fazer, Medicina. sim, e decidi realmente viver para eles, né? Tive total apoio da família deles. Foi quando nós lutamos, né? Lutamos todos os dias. Nesse decorrer, passou 5 anos, né? Passaram-se 5 anos, eu já estava com 20 anos e nós estávamos ali. Infelizmente, meu avô não resistiu, né? Veio a falecer, mas lutou até o último dia de vida. Nós batalhamos juntos, nós vivemos juntos ali. Eu tive uma experiência que eu nunca imaginei ter, né, com tão pouca idade, só que vivendo realmente para que eles conseguissem ter uma vida melhor, né? Não era nem para mim. E aí foi quando eu passei por mais um projeto de cuidar da minha avó, que é Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas Alzheimer é uma doença que tira realmente toda a memória da pessoa durante o dia a dia, né? Ela vai trabalhando isso conforme os dias vai passando, só que ela não te conhece. Só que eu tive uma bisavó, né, com Alzheimer que sempre trouxe muito amor e carinho para mim, né? E com ela eu aprendi a ser melhor,
a sonhar, a ser honesto e o principal, nunca perder, nunca deixar de acreditar em Deus. Né? Todos os dias ela falava isso para mim, até mesmo com o Alzheimer. Então, foi um processo muito longo, aí nós foi morar na casa da filha dela, foi quando eu comecei a trabalhar, registraram a minha carteira, porque eu já estava muito tempo sem trabalhar, eu estava só cuidando deles, aí foi onde eu fui registrado como empregado doméstico, né, porque eu trabalhava como cuidador de idoso e não tinha como colocar cuidador de idoso na carteira. Mas isso você trabalhava para sua família? Trabalhava para minha família. Trabalhava porque eu tive que sair da casa dos meus avós, fui morar em um apartamento, porém eu disse pro meu avô, né, no dia que ele estava em cima de uma cama, que eu nunca abandonaria minha avó, né, porque éramos só nós três. Foram 6 anos só nós três, lutando. Né? Teve os filhos, o apoio dos filhos, porém éramos nós três vivendo uma vida. Né? Então eu nunca deixei de dar o suporte. Aí, como eu não poderia estar morando com ela, porque ela foi morar com a filha, eu tive a função de trabalhar para ela, né? E foram 7 meses ali no dia a dia, cuidando dela, não só cuidando dela, como exercendo todas as funções. Aí foi quando eu decidi, parei para pensar, eu falei assim, não, eu preciso realmente mudar, né? Eu preciso assinar minha carteira, eu preciso... Porque eu sempre me vi grande, né? Porém, o período em que eu estava ali com ela, eu estava perdendo a minha juventude, perdendo a idade estava passando e eu não estava me qualificando. E o meu objetivo sempre Abrindo foi... mão de princípios, de valores lá na frente. Exatamente. E isso tudo veio à tona, né? Conforme o tempo vai passando. Foi quando minha avó veio também a falecer, que ela já estava bem idosa também, já tinha 85 anos. Ela não resistiu com todo esse processo de Alzheimer, né? Enfim, é uma doença que realmente é muito triste. E foi onde eu entrei na Polo Air. Tinha meu apartamento, ia andando para a Polo Air, andava mais ou menos uns 300 metros para ir pro shopping, que Polo era no shopping lá de Porto Velho, decidi trabalhar, enviei meu currículo, quando eu entrei lá na Polo, eu entrei disputando com 11 pessoas, a vaga que tinha, porque quando é final do ano, eles reúnem faz umas novas contratações e nós iniciamos ali com 11 pessoas. Temporárias. E eu trabalhava no caixa e era eu no caixa de pessoas novas e tinha mais 10 colaboradores de vendas. E aquele momento eu me via, eu falava, como eu vou me destacar aqui, né? Vendendo aqui atrás, atendendo, sendo um caixa, né? Como eu posso me destacar aqui? E por trás do meu balcão tinha vários produtos, né? Que era para eu revender também, implementar na venda da loja. Foi onde eu decidi que essa vaga era minha, né? Inclusive tenho minhas 2 gestoras lá da Polo, que provavelmente elas vão assistir, elas têm toda a certeza disso. Então eu decidi ali me esforçar para que eu conseguisse aquela vaga. E comecei a vender. Cada pessoa que fazia a rotatividade na loja, pegava 1 a 2 camisas, eu ia lá e implementava a venda de perfume, cuecas. E era numa intensidade tão grande, sem deixar de acreditar e ter fé. E quando fechou os 45 dias, houve a reunião, né, dos gestores e chamaram os novatos, né, que falavam assim. E lá eu tive a experiência de ser o felizado, né, de conseguir a vaga. Isso para mim chega a me arrepia, foi uma das grandes vitórias, porque ali eu entendi que não existia limite. Já começou ali, já não existia limite, independente do lugar que eu tivesse. Eu digo isso pela diferença de vendas. Ali eu só vendia cueca e perfume. Só complementava a venda casada Só complementar. E por trás, e na minha frente tinha toda uma logística de venda, de roupas, enfim. Aí passei 9 meses lá, aí recebi uma proposta da faculdade Faro, que é lá em Porto Velho também, que eu atendi uma pessoa que estava lá, que passou por mim, gostou do meu atendimento e
falou, você não tem interesse em expandir mais, em evoluir mais? Aí eu falei com as minhas gestoras, nós conversamos e participei de uma entrevista de emprego. E fiquei 1 ano e 9 meses, se não me engano, na Faro. Também lá tive vários crescimentos profissionais, trabalhei em vários setores, né, desde sempre me destacando. Eu sempre demonstrei para todos que não existe, que eu acho que a questão de hierarquia existe. Porém, para mim, o que valia mais era o dia a dia, era a gentileza, era o convívio. E isso eu sempre permaneci nesse período inteiro. Fui crescendo lá dentro e sempre tive um bom destaque por me dar bem com todos. Aí foi onde eu conheci o Tom, né, que é meu companheiro, e decidi vir para Ariquemes. Quando eu vim para cá, para eu sair de lá, eu participei de um processo seletivo da Credicis Crediari, onde eu trabalhei por 9 meses. E ali me despertou o sentimento de grandeza, né? Quando eu vim de lá, que eu conheci ele, eu fiz novas amizades. É aquela famosa fala que com quem você anda, né, você acaba sendo influenciado. E isso é fato, isso é verdade. Porque com os meus amigos me veio o despertar do empreendedorismo, né? Ouvir as pessoas comentando sobre vendas, sobre tempo, sobre planejamento, aquilo foi me despertando e eu vi que realmente eu me encaixava no empreendedorismo. E nunca deixei de sonhar, sempre sonhando grande, pensando alto e tendo fé, que eu acho que é o principal, né? E quando eu decidi, eu recebi uma oportunidade, né, de conversar com a Cleide, com a Bruna, que era que estava vendendo a empresa. Conversei com elas e fiz os meus pé de meia, né, que é aquela... A gente vai juntando, pega a rescisão, vai fazendo uma coisa ou outra. E deu certo de eu comprar a Santo Pão, né? Eu não sei se você... A Santo Pão que não era Santo Pão. A Santo Pão que não era Santo Pão. Esse nome ele veio em abril de 2022, né? Ele já foi onde foi fundada a Santo Pão. E ali nós tivemos vários desenvolvimentos, né? Vários crescimentos desde o início. Tá, então, a Santo Pão, ela era parte de uma empresa e essa empresa estava meio que desligando parte da produção. Aí você aproveitou a oportunidade... Isso. E empreendeu. Isso, porque existia dois tipos elas atendiam 2 tipos de produtos, Públicos. Né? De públicos. O de lanche e o de mercado. E eu peguei o leque de mercados. Né? Foi onde eu me interessei. Quando eu cheguei para ouvir a proposta, né, foi tudo bem claro, só que a visibilidade em que eu tive sobre a Santo Pão foi muito grande. Né? Quando eu recebi a proposta, analisei a proposta, falei, não, esse é o ramo certo para crescimento. Só que não depende só de um papel, não depende só de uma proposta. Poderia ter me falado ali em número gigantesco, mas o que me interessava é que na minha mente, tudo que eu pegasse para tocar ia dar certo. Eu sempre tive esse pensamento. A minha fé sempre esteve comigo. E eu sempre apresentei para o Tom, né? Sempre falava com ele, falava assim, quando eu pegar algo para administrar, será realmente algo que vai ter muito sucesso. Quando nós iniciamos, né, eu tive 15 dias aí para arrumar um ponto, para começar a agilizar todo o processo da Santo Pão, e nós iniciamos. Naquela euforia, assim, do nada vai dar certo, vamos fazer. E por se tratar de pão, eu precisava de auxílios, né? E as meninas me prestaram um excelente auxílio. Inclusive, veio 3 colaboradores juntos, né, que já tinham a experiência. E eu tive que moldar eles da forma em que eu precisava, em que eu queria. Só que experiência, eu não tinha. Não tinha sobre o empreendedorismo. Porém, não era uma limitação para mim. Eu aprendi a ser empresário. Ali eu estava determinado a aprender, né, a buscar conhecimentos, porque eu tinha metas a cumprir desde o início. Quando nós iniciamos o nosso primeiro dia de trabalho, eu fui para as entregas, fiz as entregas, e os 3 colaboradores, era uma na embalagem e 2 na produção. De início era mais ou menos a base assim a gente entregava, acho que cerca de uns
2.000 pães, 3.000 dia. pães, era. Produção diária. Não, era por semana, mais ou menos essa quantidade, por semana que nós por entregávamos. Aham. Então, a gente foi expandindo, porque quando foi me apresentado, né, as meninas me apresentaram, elas só falaram assim, o mercado tá aí, e é gigantesco. E a oportunidade estava ali, para eu abraçar, porque tudo depende de um mental e de um bom empresário, né, de pessoas que querem, eu acho que acima de tudo. Fui e treinei meus colaboradores, que fizeram parte de todo o meu crescimento. Isso eu faço questão de falar porque são pessoas excepcionais. Eu digo que os colaboradores que fazem a gente sonhar cada vez mais. E assim eu fui aumentando a minha equipe, aumentando a minha produção. Foi quando eu decidi pegar novos municípios. Acreditando... Expandir. E eu tinha uma Fiorino de início. E essa Fiorino, falei assim, vamos lotar ela. De início ela ia pela metade. Aí foi aumentando, nós fomos expandindo. Ia pela metade, mas vendia tudo. Vendia tudo, tudo, tudo. E assim nós fomos conquistando mais clientes, dando assistência, conquistando. Aí pegamos, já de cara, nós já iniciamos pegando mais 2 municípios. Mel, perguntar, João, mas qual era o seu planejamento empresarial nesse começo? Nenhum. Eu só queria... Você estava ali mais aprendendo... Mais aprendendo do que... sabendo como lidar com a situação toda. O que várias vezes eu fiz, né? Eu acho que até hoje eu faço isso. Chegar no cliente, fechar uma parceria e acreditar na minha equipe e na minha empresa. Primeira coisa. Por diversas vezes eu fui em municípios, fechei parcerias, chegava lá nos meus funcionários. E aí? O que a gente vai fazer? Conseguir fechar mais um município. E é para a semana que vem. Aí começa aquele vucu-vucu. Te explicar, falar que eu tenho a melhor equipe, eu vou, né? Porque assim, hoje eu trabalho com eles muito bem. Muito bem. Questão de ensinamentos, questão de sonhos. E eu sempre planto isso na cabeça deles porque... Eu digo que conforme a empresa vai crescendo, quem está comigo desde o início vai crescer também, né? Desde que trabalhe bem, entregue um trabalho excelente. E até hoje eu faço esse tipo de atitude para ver a reação deles. E sempre é uma reação muito positiva. Olhavam para mim e falavam assim, vamos atender. Ah, como que a gente vai fazer? Aí é onde iniciava um novo planejamento de produção, que exigia trabalhar à noite, que exigia, às vezes, ficar até 1, 2, 3 horas da manhã na empresa, e estavam todos comigo. Todos disposto a crescer junto. Todo disposto a crescer muito. A crescer muito e crescer junto comigo. E nesse decorrer nós íamos crescendo. E assim eu fui aprendendo a administrar, aprendendo a fazer planejamento de vendas, né? Porque acima de uma produção tem que ter o atendimento inicial ao cliente, tem que ter as vendas, que é de extrema importância. Pós-venda também. O pós-venda também. E nós iniciamos com uma estratégia, né? Hoje essa nossa estratégia ela é de excelência máxima dentro da nossa empresa. Tivemos vários colaboradores que passaram pela nossa empresa e que retornaram para a nossa empresa também, saíram com o pé direito e retornaram com o pé direito também para que a gente pudesse evoluir cada vez mais. E um deles, né, eu faço questão de citar, que voltou recentemente, foi o Lucas, que é um vendedor de primeira, que eu falo que ele me acompanhou desde o início. O Lucas foi meu 4º colaborador. Ele foi o 4º funcionário que entrou na minha empresa, que hoje nós estamos em 15. Desse 4º, ele aprendeu a vender, aprendeu a fazer os nossos planejamentos e fazer a nossa criação de marketing de vendas mesmo. E quando ele saiu, ele teve que resolver algumas coisinhas pessoais da vida dele, e hoje ele retornou já com outra visão, né? Porque nós crescemos bastante. Tanto que quando nós iniciamos o nosso trabalho com a Fiorino, né, ela começou a ficar pequena, e começou a ir pão dentro do carro, a gente colocava pão lá dentro do banco do passageiro, e ele saía sozinho para entregar, até que eu olhei e falei assim, não, chegou o momento de nós investirmos mais, né? Que eu acho que essa é a conclusão que a gente tem que ter para fazer novos investimentos. E assim fomos evoluindo. E no ano de 2023 nós tivemos um crescimento muito grande.
E assim foi. Mesmo pós-pandemia, você conseguiu dar aquele boom, aquele Mesmo, start na empresa. mesmo pós-pandemia, nós conseguimos evoluir cada vez mais. Todos os dias é um desafio. Como nós trabalhamos com panificação, né, nem sempre é um mar de rosas, né? Sim. Sempre tem as suas pedras, né, as coisas que você precisa resolver. E nesses quase 3 anos, que a Santo Pão vai completar 3 anos ano que vem, eu tive muitas dificuldades. E eu venci todas elas. Dificuldades que eu digo nós tivemos aprendizado que gerou custos altíssimos. Qual foi o maior tombo? Porque eu falo assim, toda empresa tem uma vez que a gente leva aquele tombo que dá vontade de falar assim, ah não, parei, não vai dar. Aí no outro dia você acorda assim, sem... Parece que o propósito foi embora e a gente se apega com Deus e enlouquece. Qual foi o maior tombo que você teve no meio desse percurso todo? Eu tive 2, creio que na mesma intensidade, porque um eu estava iniciando e o outro já estava com mais experiência. Eu vou falar dos 2, que são diferentes. O primeiro maior tombo que eu tive foi a de pães que estavam embolorando. Esse foi um grande desafio para a gente, pois eu não tinha conhecimento, né? Era o início, eu não tinha conhecimento. E fui estudando em relação a isso. Só que nesse estudar, nós tivemos aí a base de início, dentro do mês, nós perdemos aí em média, falando de valores, R$10.000 aí, dentro de um mês, de prejuízo, de produção. Porque ia para o cliente e voltava. E graças a Deus, nós sempre tínhamos um bom contato e uma boa relação com os nossos clientes, para explicar a realidade que nós estávamos ali aprendendo e que nós íamos evoluir cada vez mais. E conseguimos vencer. Graças a Deus, hoje nosso pão tem durabilidade de 30 dias e é um pão macio, um pão gostoso. E o nosso segundo desafio foi um caminhão que eu adquiri e esse caminhão veio me trazer um prejuízo gigantesco, né? Ele acabou que... E eu só tinha ele para trabalhar. Eu comprei um caminhão e eu atendia... média de 6 municípios, então todos os dias nós tínhamos a entrega para fazer. E quando ele veio a quebrar, literalmente, e eu tinha financiado ele há 3 meses. 3 meses eu financiei o veículo e ele quebrou. E ele quebrou de fundir o motor. Literalmente eu perdi o caminhão todo, só que eu fiquei desnorteado, eu não sabia o que fazer. Foi aquele momento em que a gente gera dúvidas, né, na nossa cabeça, porém eu tinha uma equipe grande, eu tinha vendas acontecendo, eu tinha clientes por mim e eu tinha a minha vida, o meu companheiro que sempre me deu forças. Aquele momento foi onde eu realmente parei para analisar, eu falei assim, não, foi até um start, eu estava chorando, estava em casa chorando, né, porque eu não tinha o que fazer, eu estava sem veículo, entregas para fazer. E eu fui atrás para a locação, não tinha os meus clientes precisando de pães e as encomendas acontecendo. Aí foi onde o Tom falou para mim, falou assim, mas vamos lá, você tem as vendas, você tem uma equipe, hoje o seu menor problema é o caminhão. O resto você já tem. Aí aquele momento em que você ouve aquela mensagem, você fala assim, realmente, vamos agilizar e mover os pauzinhos para a gente conseguir solucionar esse pequeno problema, porque é pequeno. Foi onde no outro dia a gente já conseguiu todo o recurso, a gente já conseguiu fazer toda a avaliação e adquirimos um veículo novo. João, como que acontece essas coisas? Né? Não, porque tipo assim, vamos por parte. Logicamente, humanamente falando, você tava com uma dívida, com um caminhão quebrado, você era financiado e a parcela era alta, porque caminhão não é barato. Uhum. Aí, de repente, do nada, eu falei, agora? Agora eu tenho que investir de novo. E como que aconteceu essa provisão na sua vida? Me arrepia, né, de falar isso, mas eu acho que uma das coisas, Mel, que é o que você fala, que você apresenta, que eu admiro demais, é a fé. Te explicar como que Deus mexe na nossa vida é assim impossível de falar, né? Mas no outro dia Deus me direcionou pessoas no qual houve uma ajuda e nessa ajuda houve já o veículo, a gente já foi para Porto Velho, adquiriu um novo veículo, quitamos o veículo, pagamos,
tudo veio assim de uma forma muito rápida, porém, eu acho que acreditando, sabe? Te explicar como foi o processo é muito longo, mas eu acho que acima de tudo, de todo esse trabalho, eu acho que foi eu acreditar e crer que ia dar certo e que ia acontecer. Foi onde nós tivemos realmente esse resultado de imediato. Quando o veículo veio, começamos a trabalhar novamente. Nisso eu também tinha conseguido um caminhão para alocar e esse caminhão estava custando R$ 500 por dia. Todos os dias eu tinha que pagar R$ 500. Eu fiquei mais ou menos 17 dias com ele, nesse período. Graças a Deus que me apareceu esse caminhão, porque eu precisava atender meus clientes, independente do valor que eu estava pagando diariamente. Eu estava atendendo os meus clientes para que eles não ficassem sem revender meu produto, até porque aquilo ali era um pequeno problema. Então, quando nós adquirimos o caminhão, viemos só a prosperar, não tive mais problemas, comecei a agradecer. Quando eu peguei aquele caminhão, já foi uma comemoração, cheguei com a equipe, todo mundo feliz. Porque é como eu falo para você, são as pessoas que te ajudam a crescer, né? As pessoas que estão do seu lado, sejam amigos, colegas e colaboradores. E os meus colaboradores, a gente brinca, a gente trabalha, a gente fala sério e entrega o principal, que é o resultado para a empresa, né? Que é os sonhos e as vendas e as produções que a gente faz diariamente. Hoje, qual que é a sua idade? Eu tenho 28 anos. 28 anos, você tá com a Santo Pão, tem, vai fazer 3. Vai fazer 3 então, anos. com 25, você abdicou da sua vida de estudo, viveu em prol dos seus avós, que eu sempre falo, eu falei essa semana sobre honrar pai e mãe, e pai e mãe é quem te cria, quem tá com você, independente da posição que eles colocam. Cuidou dos seus avós, perdeu seus avós, eu e toda essa turbulência, mas no fim das contas, Deus sempre abre uma portinha, dá um jeitinho, não dá não? Dá sim. E as coisas que eu já ouvi, né, as coisas que eu já passei, é porque eu não gosto de relembrar que eu já passei por vários desafios, né? A gente conta só por alto. A parte menos ruim, menos a gente ruim, filtra. mas já passei por vários desafios mesmo, muito difíceis de lidar, que hoje eu falar assim, João, como você chegou aí, realmente foi muita resiliência, né? Foi muito amor, foi muita oração. Houve momentos em que eu me via sem chão, sabe? Sem chão, sem saber o que fazer, o que eu vou fazer da minha vida. Porém, eu sempre fui muito de ter Deus comigo, né? Por diversas vezes eu colocava vídeos no YouTube, no momento em que eu estava triste, no momento em que eu estava frágil, e ali eu tinha resistência de que eu não estava sozinho, né? Que eu precisava evoluir, que eu tinha uma família, que eu tinha pais, que eu tinha pai, tinha mãe, e essas pessoas precisavam de mim. Tanto que minha relação familiar hoje com todos da minha família é muito boa, muito boa. Tanto que o nosso contato é diário. Estou num grupo daqui da família e comenta daqui, cadê o João? O João precisa vir para as festas de Natal. Às vezes eu passo vários tempos sem falar com minha família, mas é a mesma coisa que tá conversando todos os dias. Então eu sempre tive muito esse apoio e esse pensamento. Então eu venci todas as lutas, né, perante a tudo que eu já passei para chegar onde eu cheguei hoje. Tá, e o que te motiva todo santo dia, quando você acorda? Porque tem dia que a gente acorda assim meio brocochô, aí a gente lembra de alguma coisa, não, eu faço isso por isso. Qual que é o seu porquê? Porque a gente só trabalha e só vive e só busca aquilo porque a gente tem um porquê. Qual que é o porquê do João? Os meus sonhos. Os meus sonhos, eles são assim, surreal. Eu sonho muito, todos os dias, e não só sonhos pessoais, como sonho das pessoas que trabalham comigo. Hoje, como eu falei para você, eu estou com 15 colaboradores, né? Vamos iniciar agora que nós estamos expandindo a nossa empresa, é uma novidade isso. Fofoca é babado? Estamos indo para outro local, um local 3 vezes maior do que o que a gente está hoje, justamente por causa da nossa demanda e por causa do nosso trabalho diário. E todos os dias eu estou ali, né, na minha empresa, me esforçando, e ali eu não deixo de acreditar que Rondônia é pequeno para Santo Pão. Né? Eu quero ser nacional, eu quero realmente chegar
em um nível gigantesco no qual eu consiga criar pessoas, eu consiga gerar mais empregos e gerar mais sonhos. Hoje a maioria das pessoas que estão comigo, elas sonham comigo. Tanto que um exemplo, né, são o nosso local novo. Quando eu estava, esses dias, estava fechando, né, um negócio com a pessoa do ponto. E assim nós fomos negociando e a equipe engajada, perguntando. Ontem eu dei a notícia para eles de que a gente tinha conseguido, né, ficar com um novo ponto. E foi aquela comemoração, aquela energia. E ali eu percebi que as pessoas estavam sonhando comigo, meus colaboradores estavam comigo. Ali eu estou criando, não profissionais, eu estou criando grandes profissionais, porque eles sonham com a Santo Pão, eles sonham com a Santo Pão gigantesca. Então, o profissionalismo, ele entra, as pessoas que trabalham comigo entram e os meus sonhos pessoais, né, que é adquirir mais imóveis, que é crescer, que é ter um planejamento de aposentadoria muito boa, que é ajudar a minha família, que eu tenho pai, tenho mãe, né, que é conseguir abraçar todas essas pessoas através do meu trabalho e através dos meus sonhos. Acho que isso é o principal fator. E, né, realizar vários sonhos com o Tom, que é meu companheiro, que ele é uma inspiração para mim todos os dias. Mas já que a gente está falando em companheiro, vamos tocar na questão de gestão financeira no geral. Graças a Deus, vocês, tipo, é um casal perfeito, uma pessoa empreendedora. O Tom, eu tiro o chapéu para ele, porque o Tom é extraordinário. Na área dele é extraordinário. Ter essa junção de um bom empreendedor com alguém que estava ali para te ajudar a fazer a gestão de tudo isso, porque ele estava do seu lado o tempo todo. Sempre, sempre. Isso fez com que você tomasse a decisão certa nas horas certas? Então, sempre há aquela coisa, né? E eu tô passando o dia a dia e ele tá cuidando, um exemplo, do financeiro. Então, aqui vem dois conhecimentos. O conhecimento de financeiro, que é o nosso dia a dia, que é onde a gente se reúne no final do dia e conversa sobre, ali eu fui aprendendo mais sobre questão de planejamento, de investimento, dentre outras coisas. Porque querer, a gente quer tudo. Nossa, se Olha a gente lá. pudesse pegar uma empresa hoje, amanhã ela virar uma startup, assim, Outra. era maravilhoso, Isso, mas não seria é assim, né? Exatamente. Então, por trás de tudo isso tem o freio, né? Que eu digo que às vezes ele me dá uma freada. Chega lá que às vezes eu fico até Pra gente não dar aquela pisada, chateado. pra não pisar em ovos, assim. Isso, eu fico chateado porque, porém, a razão é necessária, né? E ele é o ponto de razão porque às vezes a gente vem, eu preciso disso, disso, daquilo, já vou providenciar. E calma aí, vamos fazer um cálculo aqui. Só que esse calma aí já dá uma... Aí você fala bem assim, ai, droga. Droga, exatamente, isso mesmo. Porém, no fim, a gente sempre toma as decisões certas. É processo, todo o nosso planejamento é um processo. Porém, as decisões sempre são corretas. A gente unifica bastante, a gente conversa bastante sobre essas questões. Ainda mais porque nós dois trabalhamos em ramos diferentes, né? Ele tem um escritório e eu tenho a Santo Pão. Eu não entro no escritório para fazer nada e ele também na Santo Pão não. Então a gente Não fica um pontuando no outro, não. Não. E nem ele participa tanto do nosso dia a dia, eu não participo tanto do dia a dia dele. Porém, quando nós chegamos em casa à noite, a gente alinha todos os pensamentos e toma todas as conclusões que nós temos que tomar. Tem aquela troca de informação. Sim, sempre. Todos os dias nós conversamos, e desabafamos, que é o principal, né? E depois a gente faz novos planejamentos, novos sonhos e planos de carreira, que é o principal. Não, plano de carreira, ou você tem ou não tem, porque a pessoa que pega uma empresa sem concepção de projeção na vida, ai, você pode parar ali. O primeiro passo que der, é que nem eu falei, a gente tem tombo, quando a gente, né? O primeiro tombo que tiver, caída, ele não levanta. Então é difícil, mas tem que ter uma projeção, assim, um plano de carreira bem tranquilo. E falar assim, não, eu vou trabalhar até tanto, vou conseguir fazer tanto, nananã, o meu valor tá aqui, vai chegar uma época que eu vou conseguir me manter com isso aqui e vou ficar de boa. Mesmo. Vou descansar, vou viajar, vou delegar funções e acabou. Eu quero chegar nesse ponto ainda, mas eu, né, ainda tô na... Eu tenho uns 200 surtos por dia, né, a equipe ama, né, equipe? Acontece, a minha também. A minha equipe é... Hoje eu dei um grito, tô bem lá de conversando aleatoriamente, porque eu sou amiga deles, eu amo eles, mas eu brigo também. Aí eu tô bem de lá olhando pela câmera de segurança, os lindão. Aí eu já gritei, vocês já criaram o roteiro, que não sei o que. Eu só vi fazendo assim,
fechando aqui, cada um indo pra um lado. Falei, olha, deixe eles. Mas eu amo, é o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. É porque assim, eu não sei você cria essa amizade com seus colaboradores? Demais, demais, demais. Tanto que, às vezes, eu tenho vários... Dizem que eu sou bipolar na empresa, né? Normal, Ouvi comentários. Mas não é ser bipolar, é porque a gente tá querendo o tempo todo, né, que as coisas acontecem. Mas a relação com os colaboradores eu tenho demais, 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 demais. Tanto que o nosso clima lá na empresa, se você passa pela frente da nossa empresa, você já ouve um som já ao extremo, porque eles gostam de trabalhar com som. E nós trabalhamos com massa, então massa tem que ter amor, então eles têm que estar bem, né? É, porque eu falo porque eu fazia, quando eu fazia bolo, tinha dia que eu falava assim, não, eu tinha que fazer, tipo, era 16, 17, aquele bando de massa pra poder pegar, rechear, deixar tudo prensadinho, bonitinho, pronto, no outro dia confeitar. Mano, o dia que eu tava irritada, eu cansei, e meu forno, tipo, ele era 2 camadas, então ele assava por vez uma média de 6 bolos, 7 bolos. Cansei de tirar a forma de bolo, sair no lixo e virar assim, ó. Ia, voltava, batia, voltava. Teve uma noite que eu não consegui. Eu falei pra cliente, falei, olha, vai atrasar 1 hora o pedido. Ela, por quê? Eu falei, eu tive um imprevisto. Só que o imprevisto é que a massa dela tava no forno de novo. Pela 7ª vez. Aí eu falei, Deus, tá na tua mão. Ou agora vai ou não vai, porque 7 vezes assando a mesma massa, e não ia. Na 7ª vez, aí ela ficou perfeita. Eu falei, e agora, pra montar esse bolo em 1 hora? Rechear o bolo, confeitar o bolo. Aí ela vai, eu coloco o bolo na geladeira, tira da geladeira, faz não sei o que, abana o bolo. Moral da história, quando eu falei, Deus, agora tá na tua mão, aí a cliente só falou assim, meu, o melhor bolo que eu já comi na vida. O que você fez? Depois daquele, tipo assim, vem um monte de cliente e tal. Não, eu quero igualzinho da Priscila, que não sei o que neném, que nem eu. Ah, então, né? Aí eu aprendi que todas as vezes que eu fosse fazer alguma coisa, eu falava, Deus, tá na tua mão. Assim como Pedro, quando jogou a rede lá para poder pegar os peixes, falou, então eu tô jogando é sobre a tua palavra, que Pedro é incrédulo, né? Tô jogando é sobre a tua palavra, não é sobre o mar para poder pegar peixe, não. Então aí eu aprendi. Então toda vez que eu ia fazer massa a partir daí, eu falava, Deus, tá na tua mão a produção hoje, abençoa, ilumine, proteja. E o pau torava, e quando eu via, eu tava enrolando doce com um monte de... Quando dava, tipo, 2 horas da manhã, tava tudo pronto. Maravilhoso. Falei, agora eu vou descansar, pra acordar às 6. Então, assim, a gente falando sobre, tipo, tá bem pra produzir. Realmente, quando a pessoa não tá bem... O trem desanda e tudo. Não só em massa, mas desanda... Às vezes traz um problema lá do pessoal pra dentro da empresa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu demais. Já aconteceu, por exemplo, acontece diariamente. Nós sempre temos uma margem ali, né, de percas. Não é que nós temos que perder, mas nós temos que ter essa margem. E exemplo é a minha resiliência. Tem um colaborador que é meu forneiro, ele até fala, eu comento as coisas para o João e é surreal como ele age. E ele chega lá e fala, João, perdemos uma receita de pães. Eu tenho 2 opções. Ele ainda tem mais 20... Mas quando fala perdeu por quê? Perdeu, passou, ou não tinha forno para colocar no momento, cresceu muito rápido, porque o que acontece? Nós trabalhamos hoje com o tempo. Às vezes está muito quente. Calor, às vezes está fresco. Às vezes está fresco. Às vezes está chuvoso. Então acontece às vezes os meninos colocarem um carrinho lá, fecharem um carrinho, não avisarem, quando ele abre o carrinho, os pães já passaram, né? Aí ele já vem me avisar. E quando ele vem me avisar, eu tenho 2 pensamentos. Se eu for brigar com ele ainda tem 20 receitas para assar. Então eu procuro entender o que aconteceu, tranquilizar o colaborador. Olha, fica tranquilo, vamos assar demais, o que a gente pode fazer com essa massa? A gente pode reutilizar? Coloca lá no freezer, nós vamos reutilizá-la e pronto. Porque é uma massa que ela teve o processo de fermentação. Crescimento rápido. Não teve um processo de fermentação, ela só cresceu rápido e nós já conseguimos automaticamente já resolver o problema dela e eu não transmito toda essa carga de negatividade para o colaborador, porque nós temos que ter a resiliência, principalmente para eles. E eu fui aprendendo com cada um deles, porque hoje nossa equipe começa a ficar grande, né? Começou a crescer. Então, administrar 15 colaboradores é uma função diária. Todo dia tem um problema, todo dia tem algo que a gente precisa resolver, todo dia tem uma pessoa que não está bem. E assim, nós precisamos
entender e saber como lidar com cada um deles. Então eu sempre busco lidar da melhor forma possível, até porque somos humanos, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós às vezes ficamos desatentos com uma coisa ou outra, e o meu dever com eles dentro da minha empresa é achar solução para aquele problema. Não é murmurar, não é brigar, não é gritar, é resolver aquele problema. E automaticamente a gente já resolve, porque a equipe é boa, já conversamos, já fazemos uma reunião, alinhamos de como a gente pode fazer para cobrir aquela massa, para fazer uma nova receita, fazemos um planejamento, no outro dia a receita está pronta. Para quem contrata colaboradores, o que você indica quando você está com um problema? Você prefere individualmente ou em equipe? Geralmente, Ou depende do problema? É muito relativo. Quando eu faço parte de contratação, né, que você perguntou, eu sempre hoje busco currículos com tempo de trabalho e também pessoas que às vezes não têm experiência na área. Por quê? Porque hoje nós seguimos um padrão de receita, nós seguimos um padrão de profissionais do dia a dia. E tem pessoas que, quando tem muita experiência, entram no local de trabalho. Vem com soberba. Isso, de sobressair sobre os outros. Isso, e já vai querer fazer de uma forma em que não é adequada. Nós tentamos ensinar, porém, não dá certo. E quando eu pego pessoas, tanto que muitos dos meus colaboradores, eles não teve experiência na área e hoje eles aprenderam com a nossa equipe. E nós qualificamos eles, estão bastante tempo com a gente. Então eu sempre busco, às vezes, pessoas que não têm experiência, que têm uma personalidade boa e que queira aprender, que queira crescer. Uma das das perguntas que eu mais faço em uma entrevista de emprego é qual é o objetivo da pessoa, né? Qual é o sonho da pessoa? Não é ser padeiro? Não tem problema, eu preciso entender se você sonha. A partir do momento em que você sonha, você já está fazendo parte da minha seleção, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que sonham grande. É aquela coisa, né? Nas nossas reuniões, eu sempre falo do crescimento da minha empresa. E desde quando eu abro a boca para falar, eu abençoo a minha empresa, eu abençoo o meu dia e eu sei que vai acontecer. Mel, João, mas como que você está falando de expandir para nacional? Não sei, mas eu vou expandir. A palavra tem poder. A palavra tem poder. É bíblico que na Bíblia também assim, me pedes o que deseja corretamente que eu lhe concederei. Exatamente. Então é a forma como a gente se impõe para Deus, fala, Deus, olha, eu sou louca, né? Eu falo diferente. Ontem a gente estava aqui, a equipe orando, aí eu peguei, dei uns gritos com Deus assim, tá? Aí todo mundo terminou a oração, aí todo mundo, nossa, eu tô diferente. Nossa, eu senti tal coisa, nossa, eu falei, é a forma que... Cada um tem um jeitinho de falar com Deus, mas tem que ser verdadeiro. Então, quando, igual você falou aqui, mas eu penso grande, mas, que não sei o que, será que vai acontecer? A gente já soltou a palavra. Deus toma posse e executa. E ele ouve, porque a fé move montanhas. Move. Se você conversar com qualquer um dos meus colaboradores, você pode falar, mas o que João fala da Santo Pão? Então, eu não tenho limitação. Todos os dias. E isso eu gosto de falar para eles. Tem pessoas que falam assim, mas não pode estar contando tudo para os colaboradores. Só que eu preciso deles para sonhar. Porque se eles sonham, eles crescem comigo e com a empresa. Tanto que eu falo que a empresa ela não só está sendo gerida por mim, ela está sendo gerida por todos os colaboradores. Ela está sendo executada por todos os colaboradores, porque está todo mundo na mesma frequência. Todo mundo pensando... O Bel, teve momentos de eu falar assim, amanhã nós temos o caminhão cheio para fazer entrega. Fecharam o caminhão inteiro. A minha funcionária olha para mim, olha para o meu padeiro, a equipe olha, vamos fazer? Vamos fazer. Não tem limitação, sabe? É muito raro o momento em que elas falam assim, não vamos conseguir. A maioria é vamos conseguir. E se reúne todo mundo, junta a equipe inteira e a gente consegue entregar o trabalho. Então isso para mim é uma inspiração diária, porque eu sei que ali eu tenho pessoas que têm sonhos, que estão se doando, que estão se doando, que estão todos os dias ali comigo, que estão entregando o melhor de si. Por quê? Porque sonham em uma empresa bem mais sucedida, em uma empresa de sucesso. Então eu sempre planto isso. E com essa estratégia, né, que eu já tive... Por isso que eu sigo hoje, porque eu sempre tive esse pensamento comigo quando eu era CLT, quando eu trabalhava, né, de carteira assinada, que eu gostava de sonhar, eu queria sentir isso, eu queria entender que conforme as pessoas transmitissem isso para mim, eu poderia agregar dentro da empresa. Então isso eu pratico na minha empresa e eu
e é um resultado que dá super certo. Dentro de 3 anos nós crescemos muito, nós crescemos mais de 300% da empresa. Então é uma evolução muito grande, porém tudo funciona através de uma boa equipe, de bons clientes, de bom atendimento, de um bom pós-venda, né? E de importância, dar extrema importância à qualidade dos nossos produtos. Tá, eu quero que você mande uma mensagem para aquelas pessoas que acham que dão conta do próprio negócio sozinho, que não dependem de colaborador para nada, porque tem gente que quer empreender, quer enriquecer, mas não quer ninguém por trás. O operacional tá precisando de alguém e a pessoa tá no operacional, tá na gestão, tá em tudo, tá na produção. E aí? Você, né, que é esse empresário, analise bem toda a sua equipe e sonhe com elas, né? Hoje a empresa ela só cresce com bons colaboradores. Eu não estou sozinho, sempre tive com grandes profissionais e esses grandes profissionais eu fiz, né, com que criasse sonho sobre a minha empresa, sobre a nossa empresa, porque não se trata de ser só minha. Eu quero que trabalhe comigo, sonhando comigo, trabalhando como se fosse deles. Então, assim, a empresa ela não funciona sozinho e você não vai crescer se você quiser fazer tudo sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa qualificar pessoas, você precisa ouvir as pessoas, que eu acho que é o principal. Não deixar que bons colaboradores saiam por desânimo. Tenta entender o que o seu colaborador está precisando, busca dele informações e tente reverter a situação. Muitas vezes, Mel, eu já tive colaboradores que não saíram da minha empresa depois de uma conversa que teve comigo. Por quê? Porque o erro é não ouvir. O erro é você não querer gerir. Ah, mas o problema não é meu. O problema é seu, O que é erro um é ter a colaborador. prepotência e não a Exatamente. consciência. Então, esse momento eu tenho até hoje com todos os meus colaboradores. Entrou, deu o tempo de experiência, a gente senta, faz uma conversa, eu passo o feedback e tento entender o que meu colaborador está sentindo. Que eu acho que é o principal fator para eu ter bons colaboradores, porque são eles quem produzem para mim. Se eu chego lá para fazer uma reunião, se eu chego para cobrar um colaborador, eu vou ter a autonomia, eu vou ter a certeza de que eu estou cobrando da forma certa e as pessoas certas, porque eu ouvi, eu estou ali diariamente, eu estou buscando entender, suporte. estou dando suporte, por isso que eu tenho realmente, por isso que eu cresço, eu digo porque não só faz parte de mim, sim de todos que estão comigo. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora me diz, aonde você vê a Santo Pão daqui uns 5 anos? No seu maior sonho, mais, tipo, lembra que palavra tem poder. Aham. Então, assim, no extraordinário do extraordinário, onde você vê a Santo Pão? Atendendo Rondônia inteiro e mais uns 3, 4 estados no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho várias inspirações diárias, né, que é os grandes profissionais que eu acompanho, que são indústrias também, que trabalham nesse mesmo ramo de panificação. E quanto mais eu vejo, quanto mais eu assisto, mais o meu sonho se expande. Então, assim, eu não tenho limitação. Eu só quero crescer, eu quero gerar emprego, eu quero gerar grandes profissionais, eu quero que os meus colaboradores, esses dias o meu funcionário virou para mim e falou assim, eita, João, daqui uns tempos você tem que comprar uma Ferrari. Eu falei assim, quando eu chegar no nível de comprar uma Ferrari, você tem que estar no mínimo com a Hilux. Porque eu quero que todos que estejam comigo prosperem. Porque não é só sobre mim, é sobre todos. Então, o meu sonho ele vai muito além do normal. Eu não vejo assim sendo normal. Eu vejo assim além do que eu posso imaginar, né? Com a fé que eu tenho e com Deus no meu coração. Você acha que ter esse pensamento de reciprocidade com seus funcionários, eu falo porque muitas empresas não fazem isso. Elas estão, com perdão da palavra, estão cagando pro povo. Eu tento ajudar os meninos da melhor forma possível, mas eu como rápido também, que eu sou dessa, entendeu? O que eu puder fazer por eles, se o mundo estiver caindo, eu vou lá e levanto o mundo, coloco um super bonde e tô ali. Isso aí, meu. Mas na hora que o pau tiver que torar, eu vou lá e quebro o mundo também, né? Porque eu sou Isso dessas, mesmo. né? Mas você acha, olha o coraçãozinho, você acha que se as empresas tivessem mais reciprocidade com o funcionário, as empresas, hoje, no geral, estariam melhores administradas e com melhor atendimento? Ah, com certeza, com certeza. Hoje, ter
ter o ensinamento da qualificação e dar o poder ao colaborador, eu acho que é primordial, né, dentro de uma empresa. Então, hoje, grandes falhas de empresas mesmo, até mesmo empresas grandes, já houve colaboradores que entrou na minha empresa e está completando 3 anos, vai estar indo fazendo história comigo, que quando, antes dele chegar, eu fui ver o currículo do colaborador, o histórico era 4 meses numa empresa, 3 meses em outra. E quando você faz essa avaliação, você já automaticamente... Você já te pergunta, vem a interrogação, por quê? Por quê? Né? Será que o problema é o colaborador ou será que o problema é a empresa que ele entrou? Aí é onde a gente dá a oportunidade para fazer uma entrevista com essa pessoa, aí é onde a gente começa a conversar e gerir. Só que a minha entrevista ela é muito humana. Eu não vou ali Robotizar, te colocar contra a de jeito parede. nenhum. Eu não quero saber da parte mais robótica, né? Mais que é técnica. Isso, mais técnica. Eu quero saber da sua vida pessoal, é onde eu descubro do colaborador e ali eu sei que ele realmente é uma boa pessoa, é onde eu começo a qualificar ele. E tá lá hoje comigo bastante tempo. Por quê? Porque eu pratico muito a questão de ouvir, né? E de qualificar eles. Esse é o principal. O que separa, na entrevista, um bom colaborador de um colaborador que talvez não seja tão bom? A parte que ele quer sonhar contigo, ou eu falo porque eu cometi o maior erro da minha vida. Eu só fiz entrevista uma vez na minha vida. E aquela uma vez eu fiquei martelando, tipo, eu era adolescente, eu fiquei martelando a minha vida inteira aquilo. Porque eu fui falar, a pessoa que estava me entrevistando, ela não quis me entrevistar como pessoa, ela foi pro robótico. Então, ele perguntou o que eu queria, aí eu peguei e falei, olha, aí eu fui contar um pouco da minha história. Eu falei, olha, meu irmão é mudo e surdo, a minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, eu tô com 16 agora, o meu pai ele teve um surto, me abandonou e tal, não sei o que, não sei o que, e eu quero trabalhar para poder manter a minha casa e ajudar meu pai. Aí ele, não, mas eu não quero saber da sua vida, eu quero saber qual que é o seu propósito dentro da empresa. Aí eu olhei pra cara dele, meu olho encheu de água, aí eu levantei, aí eu bocuda que eu sou dessas, eu falei, olha, vai tomar no seu cu. Não, mano, eu falei, nunca mais. A partir daqui, e tipo, eu nunca tinha trabalhado pra ninguém. Eu sempre ia fazer alguma coisa, mas eu pensava que me tornar um CLT fosse o que meu pai queria. Porque ele, na cabeça dele, ele queria que eu fosse secretária. No blazer, tudo bonitinho, que ele se inspirava na vizinha. Ele, olha a vizinha andando com a motinha dela, tudo armadinho, você não sei o que, né? E daí, quando eu percebi que o mundo, ele não era recíproco, aí eu taquei o foda-se. Falei, não, quem vai empreender sou eu. Quem vai fazer as coisas sou eu e virei. Então, pra você não gosta do robótico, a pessoa contar da vida dela e você vê que a pessoa está numa situação muito ruim, torna ela um futuro colaborador positivo ou não? Sim. Avaliar a vida de um colaborador por um momento em que ele está passando. Vamos colocar um momento financeiro, né, que é o que muitas pessoas buscam. Aluguel atrasado. Aluguel atrasado. Para mim, ali aquela pessoa ainda tem muito a aprender, né, no dia a dia e com a nossa convivência e com o trabalho. Então, quando a pessoa é um dos pontos de avaliação. Quando a pessoa chega e cita sobre o problema dela, cita que ela está precisando muito de emprego, que ela tem uma família, ali a gente sabe que a gente pode dar uma oportunidade. Que tem um porquê para aquela pessoa. Que tem um porquê, exatamente, que tem uma história, que tem um objetivo, já começa ali. Porque quando você avalia a pessoa por situações difíceis, por momentos difíceis, você sabe que existe um sonho ali, porque ela está na frente da minha cadeira procurando um emprego, querendo trabalhar para quê? Para solucionar o problema dela. Então, para mim, é uma avaliação muito positiva. E existe sim as pessoas que querem, né, sobressair em relação a isso, porém porque eu já trabalhei em tal lugar, que eu já fiz não sei o quê, tipo, quer mostrar que é proativo. Exatamente. Aí quando a gente entra na vida da pessoa, a gente descobre que às vezes é um que vive na balada. Você faz análise de redes sociais para poder contratar uma pessoa? Faço, dou uma olhadinha nas redes sociais. Não avalio muito as redes sociais, porque hoje a gente posta o que a gente quer, né? A gente acaba camuflando muita coisa. Porém, a gente dá uma passada de olho ali, dá uma analisada. Geralmente eu não costumo selecionar tanto o currículo. Eu olho, falo assim, vamos fazer com esse, pode chamar, vamos fazer, ele faz uma ligação, eu vou participar. Eu gosto de participar das entrevistas, porque eu gosto de ouvir a pessoa. E nas minhas entrevistas, Mel, eu sempre inicio falando.
Eu não só inicio ouvindo, porque eu acho que ali eu dou um conforto para o meu colaborador, porque eu vou dizer para ele o que eu preciso. Isso é uma grande estratégia E ele minha. está ouvindo da boca do Do dono, dono, o que não eu é de preciso. outro funcionário. Exatamente, porque às vezes o colaborador vai vir, vai falar sobre a vida dele também, porém ele vai levantar da minha cadeira, que é as entrevistas que são feitas hoje em dia, até hoje. Ele vai levantar da minha cadeira e vai para casa e eu não vou saber nada sobre ele. Ele vai entender o que eu preciso para a vaga, só que de uma forma muito sem explicação, Superficial. isso, superficial. E não, eu gosto de sentar, falar, olha, a vaga é para esse setor, você vai fazer essas funções, você vai trabalhar dessa forma, eu preciso de pessoas assim. Erros em que muitos cometem, eu aponto todos eles, né? Então assim eu vou moldando já o colaborador e eu finalizo olhando para ele, perguntando se ele se encaixa nessa vaga. Depois de ouvir, depois de falar, e assim ele decide. Eu dou a oportunidade de ali ele decidir se realmente aquele perfil é para ele. Porque eu não quero uma pessoa que entre na minha empresa, eu só estou precisando de emprego. Entra ali, passa 2 dias e não se adapta com a vaga. Isso eu acho que é uma perca de tempo e de dinheiro, né? Então a gente precisa expor o que de fato a gente vai querer que o colaborador faça, o que a gente quer que ele, como que a gente quer que ele age dentro da empresa e os erros que a gente quer que ele não comete. Assim eu vou gerindo dele e ele vai me dizer, vai ser curto e grosso, vai ser realmente bem direto, vai falar se ele pretende continuar na vaga ou se ele quer fazer um teste comigo para ele aprender, porque ele nunca aprendeu. E nessas entrevistas, geralmente tem dado muito certo comigo, porque eu tenho achado as pessoas certas e conseguiu ter bons resultados. Agora sim, isso aqui é muito clichê, mas vamos por baixo. Eu não vou colocar para quem está colocando no mundo do empreendedorismo, não. Um conselho para quem hoje está no mesmo estado que o João estava, quando começou a empreender e passou por tudo aquilo. O que você podia falar assim para a pessoa e falar assim, olha, finge que você está olhando o João lá atrás. Qual conselho você daria para o João? Hoje, vendo o João de antigamente, né, analisando o João de antigamente, eu olharia para ele e falaria: nunca desista dos seus sonhos, tenha fé em Deus, porque chega um momento de tantas provações, né, que nós acabamos desacreditando de tudo, e siga sempre na positividade, acreditando que você é grande, sim, independente de você estar andando a pé, numa bicicleta, numa moto. Acredite que você é grande. Hoje não existe pessoas melhores que você. Não existe pessoas nem melhores nem piores. Hoje nós somos todos iguais. Nós estamos aqui na Terra, nós somos todos iguais. E a partir do momento em que a gente acredita nos nossos sonhos, em que a gente traça um novo projeto para a nossa vida, é só a gente dar o primeiro passo. É acreditar no nosso potencial, é estudar, é buscar e ter o principal, Deus em nossas vidas. Deus, ele é o principal fator de todo o nosso crescimento, porque a fé, ela move montanhas. Isso aí eu partilho muito bem partilhado. João, eu não vou falar pra você fazer nada de que esse povo faz tudo neném. Mas se você fosse Deus, hoje você é Deus, o que você diria pra essa nação gigantesca que tá perdida por causa, às vezes, da administração de um presidente, ou por um problema familiar, ou por alguma doença, por alguma enfermidade, por algum tipo de acidente, por algum desentendimento. Se você fosse Deus, qual seria a palavra, na verdade a frase, que você acha que confortaria as pessoas e trariam elas para perto de você? É uma reflexão, é uma pergunta bem importante para se citar, mas se eu fosse Deus, eu diria para essas pessoas acreditar e sentir, né? Buscar sentir a minha presença, né? Vamos falar como se eu fosse Deus, que eu nem imagino, né, essa dimensão, porque por eu ter muita fé, eu só sei sentir, mas acreditar e ter fé, né?
Hoje eu iniciei meu dia, fui para academia e cheguei lá e falei assim, não, hoje eu quero fazer esteira, porque quando eu vou lá para cima, eu coloco o vídeo do André Fernandes, que é um pastor, e nesse dia a dia, nessa minha rotina de me entregar mais a Deus durante o meu dia a dia, eu sempre tenho boas respostas, eu sempre tenho bons direcionamentos. Chego a chorar na academia, me emocionando, por sempre acreditar, por sempre não me desagradar com opiniões, né? Não me desmotivar com opiniões, e sim acreditar no meu potencial, acreditar na minha empresa, sonhar grande. Então, se apegar com Deus é a melhor opção, porque Ele que vai te dar a fé, Ele que vai te dar o caminho, Ele que vai te mostrar, né? Então, eu até hoje separei esse momento, não estava preparado, não tinha feito não estudei para como falar isso, mas você, Mel, é uma pessoa que apareceu assim há pouco tempo em nossas vidas. Não começa, que faz hora que eu tô olhando para você e olha, você pare. Mas assim, é uma mulher de muita fé, de muita prosperidade. Desde o momento em que a gente chega aqui, ela já coloca Deus na frente de tudo, principalmente desse local, desse podcast da Mel, né? Então, assim, quando a gente entra aqui, que a gente sente a vibração, a gente sente que por trás de uma mulher que fala alto, por trás de uma mulher que briga, que bate na mesa, existe um coração muito cheio de fé e de amor, né? Então, assim, isso daí é uma inspiração para mim também, que estou começando, porque Deus, Ele nunca nos abandona. E você sabe, eu acho que é um exemplo de fé, porque quando você abriu esse espaço aqui, você demonstrou isso para as pessoas, o tanto que acreditar e orar, e se ajoelhar, e entrar com o pé direito, e passar óleo ungido, isso daí eu acho que é o principal para toda a prosperidade. Então nunca se esqueça do tanto que isso inspira as pessoas, do tanto que isso mostra. Você não é uma pessoa que puxa saco de ninguém, eu muito menos, mas a gente vai se conectando com as atitudes. Então que isso leve essa palavra como uma inspiração, que você está sendo uma inspiração para a minha vida. Eu, como empresário, não tenho muito a ver com o ramo que você trabalha, mas as atitudes, elas contam muito e fazem diferença em nossas vidas. Então, assim, Deus, Deus e Deus. É isso. Agora vai embora daqui. A maquiagem da pessoa já vai pro ralo. Aí como é que a gente encerra o podcast com o negócio chorando? Ai, Jesus amado. Eu lembro que eu falei que eu tava vindo pra cá e eu tava falando, Deus. Aí eu brigando com Deus. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Você tá muito quieto. Desde a oração de ontem eu tô tentando buscar. Aí vem você aqui, o João pega aí. Eu falei, tá bom. Aí você falando, eu falei, tá bom, agora eu já entendi, Deus. Agora eu já entendi. Então, tipo assim, que eu tava orando e brigando com ele na hora que eu vi, agora eu entendi. Porque eu tomo muitas dores de muitas pessoas. Pessoas que agora estão numa cama de hospital. Pessoas que estão passando por enfermidade, pessoas que o inimigo toca na vida. Então eu tomo muitas dores. Aí eu fico... cadê o milagre que eu pedi? Cadê não sei o quê? Você não tá me vendo? Eu dou aquele surto, entendeu? Mas isso daí é fato. O Tom sabe que desde ontem, quando eu saí daqui, ele tá ali, ele é prova disso. Eu comecei a falar exemplos de suas posturas, né? Aqui dentro. Eu sou bem quietinho, e eu fico só observando. Então eu falei, nossa, meu bem, cada dia que eu me aproximo dela, eu sinto que existe ali uma pessoa com um coração que não cabe no peito, né? Uma pessoa que a gente conhece, que conforme os dias vão passando, a gente sabe que não é aquele auê todo, né? Ali existe muito amor e afeto com as pessoas. E assim, hoje de manhã eu recebi uma palavra, e quando eu estava ouvindo aquela palavra, eu via muito você nela. Só que saber como eu ia chegar aqui, como eu ia te falar, se eu ia ser invasivo, como que eu ia te entregar isso, eu não sei. Tanto que quando você falou assim, você abriu, você já iniciou, como Deus traça as coisas, né? Você iniciou, falou, meu Deus, hoje você já começou a contar a sua história.
e aquilo dentro do meu peito, eu preciso dizer para ela que ela é uma inspiração, que Deus provavelmente está ali fazendo as coisas acontecer durante cada momento da vida dela, que vai chegar o que ela sonha, vai chegar o que ela pede, vai chegar os planos dela, e você se vê quem você era e quem você é hoje, né? Isso daí também eu acho que é muito importante, é a maior reflexão que eu faço. João, quem era o João antigamente, quem é o João hoje? Atitudes permanecem as mesmas, o coração permanece o mesmo, as brincadeiras permanecem o mesmo, as minhas amizades permanecem as mesmas, só que o nosso espírito e pensamento... a alma é diferente. Exatamente, vai amadurecendo, a gente vai se entregando mais, e é isso. Eu tô toda cagada, né? Filha da puta. Ai, gente. Ai, tu não tem papel toalha, um negócio, não tem nada aqui. Nossa, a produção fica aí olhando pra mim com essa cara. A minha produção, ela chora junto comigo. Já vai chorando, já. Ontem eu tava ali entrevistando a Raela e a gente falando, eu fui falar sobre minha filha. Sobre o problema de autismo, que eu não levo isso em conta, que não sei o que, não sei o que. Quando eu olho, tá isso aqui, parecendo uma banana chorando. Aí ele, por que você tá chorando, ele? Eu conheço ela desde... Da barriga. Nasceu, entendeu? Então, isso me emocionou muito, então foi... Mas são momentos necessários. Não vou chamar pra você pra vir aqui mais, não. E olha que eu nem estava preparado para isso, viu? Mas acho que foi Deus mesmo que foi falando. Você precisa falar. Deus incomoda, né? Incomoda. Olha, eu tenho um ódio quando eu incomodo, porque às vezes eu tô bem quieta assim, aí eu tô vendo uma pessoa do nada, ele, Aí eu vou lá e falo. Isso é muito importante. Eu tô muito cagada. Você tá chorando também? Por quê? Todo mundo chora aqui nessa bagaça agora, meu Deus do céu. E que bom, isso é muito bom, né? É reflexo do seu trabalho, do seu dia a dia, mais uma vez. Falou que ontem um tava chorando, que já conhece a sua história, hoje tá mais um aí. Então isso daí é muito bom, Mel. É você ver que você tem as pessoas certas do seu lado. A gente tem problemas, a gente tem desafios, mas a gente sempre tem que pensar que os certos sempre vão permanecer, né? Independente de qualquer coisa, que nem eu falo, a gente tem problema, a gente briga, mas a gente sabe quem realmente são os verdadeiros. Ontem, quando ela foi abraçar o Tom na hora de ir embora, ela falou assim, eu gosto de abraçar pela energia. Aí ali eu entendi o de fato abraçar. É que eu não abraço todo mundo. E eu sou assim. Só que você sabe quando o abraço é mais verdadeiro, quando o abraço é mais leve. Só que minha intenção é abraçar porque eu gosto, né? Também eu sou muito de receber, de abraçar, de beijar. Só que eu entendi ali o seu sentimento, né? De ser tão verdadeira até nisso. E isso é muito bom. Então, realmente é uma equipe que só está agregando com você e só sucesso. E não puxa o saco deles, não. E para de chorar, índio. Índio, você já não enxerga direito com esses olhos inchados, vai ficar pior. Ah, o podcast também é meu, quando ele fala das coisas, me dói também. É isso aí. Ai, Deus. Agora nós temos que encerrar toda cagada, isso não vai prestar. É sua. Cale sua boca, índio. É um show de gestão boa, né? Pelo menos. Fique quieto, produção, que deixou aqui toda cagada. Gente, João, foi um prazer te receber aqui. Na hora que eu olhei esse roteiro aqui, falando sobre empresa, eu não quero saber da empresa, eu quero saber do João. Legal, sabe? legal. Um monte de coisa sobre empresa, então assim, obrigado por vir como João. Porque às vezes eu preciso conhecer o João, não a empresa. A empresa, ela é o reflexo do sucesso que o João teve. Então, obrigada por vir se doar pra mim, por fazer eu chorar. E eu não vou te chamar aqui mais não, porque agora eu tô toda cagada. Ah, pode chamar, eu venho. E eu venho te falar que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. De verdade. Amém, amém. Eu recebo verdade todas mesmo. as palavras. Eu lembro no dia da inauguração que eu peguei o óleo pra te ungir, eu olhei pra você assim. Não sei se você lembra, que você acha que eu sou meia louca, os outros acham que eu sou louca, sabia? Lembro. Aí eu olhei pra você assim, aí Deus falou, Eu falei, tá certo então, é você mesmo. Isso aí. Aí eu acho que eu falei assim, ele vai achar que eu sou doida? Eu fico falando com Deus sozinha. Falei, ele vai achar que eu sou doida? Que eu falei que era ele, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, que era ele mesmo. Pô, eu lembro quando você virou pra mim e falou, até ele sabe porque eu compartilhei tudo com ele. Eu falei assim, a Mel falou isso e isso pra mim. Só que eu sou uma pessoa que eu paro pra refletir, né? Eu fico tentando refletir ali, buscar
o que que aconteceu e o que que você pode ter entregado. Só que ele falou, não, ela citou, mas depois ela vai te falar. Eu falei, pode ser a convivência, o nosso dia a dia, mas vamos deixar fluir, né? Eu lembro muito bem. Eu não esqueço que olha, quando eu sinto, quando mas às vezes eu fico com medo, porque às vezes os outros acham que eu sou doida. É igual, Mel, muitas pessoas, assim, de início, não sei se pode ser um pensamento meu, é achar que eu sou intenso demais, porque quando eu gosto dos meus amigos, de verdade, hoje eu tenho amigos que conto nos dedos, né? E eles eu entrego todo o meu amor e carinho, eu não deixo de compartilhar, eu não deixo de dizer, porque eu acho que a vida é tão curta pra gente estar se privando de dizer pro outro o que a gente quer, né? E eu vou lá, eu comento, eu puxo o saco mesmo, porque são as pessoas em que eu amo, sabe? As pessoas que eu me dedico. Então, realmente, isso é muito reflexo de mim. Eu sou, mas João ri demais, tá o tempo todo alto astral. Isso você pode ir lá na minha empresa e tirar conclusões com meus colaboradores, como o João é todos os dias aqui dentro. E eu sou realmente essa pessoa que sorri, que chega, que brinca, que vou falar com todo mundo todos os dias eu faço a mesma coisa, né? Então eles são prova, os meus amigos são prova disso, por isso que eu tenho tantos anos de amizade, vários amigos, então realmente por eu ser essa pessoa. Não existe forçação, é realmente esse sou eu. Quero ser sua amiga, mas não ficar fazendo os outros chorar. Mas obrigada de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E obrigada por ser resposta daquilo que eu tava brigando com Deus, sabe? Isso mesmo. Eu que agradeço, mais uma vez agradecendo por participar do Cast da Mel, que é um podcast de sucesso, Em nome de Jesus, eu recebo. próspero, porque aqui é abençoado, viu? Se você não veio aqui... É porque Deus não deixou, que eu falei pra ele, só coloca quem... Isso, e se você for chamado, entre com o pé direito, porque aqui é abençoado. E muito obrigado também, mais uma vez. Obrigado por tudo, obrigado pela amizade e obrigado pela equipe também. Ai, eu que agradeço. Ai, um beijo, um queijo, um cheiro todo cagado, né? Eu não esperava por isso não, mas tá bom, né? A gente não espera tudo, né? Até a próxima. Que Deus abençoe, ilumine e proteja a sua vida de verdade. Que você não perca a sua fé. Que você não perca a sua comunhão. Porque às vezes você pode até não perder a fé, mas às vezes a sua comunhão com Deus tá fria. Então tira um minutinho por dia que você não vai morrer por causa de um minuto, não. Tá? E é isso. E tchau. Dá tchau, João. Tchau, tchau!